Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema importante, um tema curiosíssimo que acontece na clínica de casal. São os casais imaturos em processo de desenvolvimento na psicoterapia. E eu vou desdobrar esse tema em alguns ramos, mas o mote central é esse que eu estou trazendo para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Temos um centro de formação para você que tem interesse em se especializar em terapia de família e casal. A nossa formação está vinculada à Associação Brasileira de Terapia Familiar. Utilizamos 3 grandes abordagens, as aulas são ao vivo, online, e você pode optar por fazer estágio com supervisão. Tem vários detalhes, tendo interesse, entre em contato com a gente para colher mais informações. Bom, como eu falei que eu vou desdobrar esse tema em alguns ramos, inicialmente eu vou falar sobre as características do casal imaturo. Depois eu vou trazer um dos elementos do par funcionando como coterapeuta do profissional, esse é um tema que eu vou falar junto, um material que o casal traz nos 45 minutos do segundo tempo que o profissional vai fazer com esse material. Então eu vou tentar associar esses 3 elementos que vão aparecer na clínica conjugal. Bom, quando a gente fala sobre casal imaturo, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar neste perfil conjugal. É um casal que tem dificuldade para reconhecer a alteridade. Frequentemente há influências notórias das famílias de origem no exercício conjugal. Gente, o aspecto da comunicação. Todo mundo sabe que comunicar é muito mais do que falar. No entanto, é muito claro a gente identificar casais que vão apresentar entraves na dinâmica conjugal. São casais cuja comunicação verbal vai apresentar um aspecto de caos, uma dificuldade muito grande deles se entenderem. No casal imaturo, um dos elementos do par, frequentemente, ele vai falar sem parar, ele não vai responder às questões do profissional, ele não vai fazer reflexões. Pode ser que ele tenha um grau de agressividade no comportamento e na fala com bastante notoriedade. Às vezes ele não é agressivo fisicamente falando, mas é agressivo no jeito de falar. Pode ser uma pessoa debochada, crítica. De qualquer forma, a fala, quer dizer, a forma como a pessoa se posiciona na vida é uma forma muito defendida, tipo evitativa. Chega para lá, ela não se deixa envolver nas relações, mas são pessoas que têm filhos, trabalham, enfim, têm um cotidiano funcional. Quando a gente pensa que um dos elementos do par possa ter essas características, a gente vai pensar em o outro. O outro, gente, na maioria das vezes, é um par complementar ao primeiro. O complementar é aquele que, se o primeiro fala demais, não faz reflexão, é agressivo no jeito de falar, o segundo cala, consente, é mais passivo, concorda com o primeiro sem concordar no interior, subjetivamente falando. Essas são as características do casal complementar. Bom, mas estamos falando do casal imaturo. É aquele que apresenta dificuldades no trato, na dinâmica do seu cotidiano. Gente, se é difícil falar sem parar, também é difícil calar sem querer. E frequentemente
a resolução, quer dizer, o lugar que esse casal chega quando fecha um dia, quando fecha uma semana, só para a gente ter um parâmetro de tempo, é um lugar de insatisfação. Concorda? No entanto, é fácil a gente compreender que essa complementaridade dificulta o casal sair desse lugar de insatisfação, até porque um continua avançando, invadindo, e o outro continua recuando, retraindo, cada um no seu comportamento predominante no dia a dia. Eu iniciei o vídeo falando que é um casal imaturo em processo de desenvolvimento, em processo de amadurecimento dentro da terapia. Como que a gente vai identificar o processo de amadurecimento? Tem várias formas. Ao longo de um processo psicoterapêutico com este perfil, o profissional vai encontrar dificuldades de acessar o casal. Estou entrando no segundo ponto que eu falei para vocês. O profissional vai encontrar dificuldades de acessar o casal. Por quê? Pelo fato de um deles falar excessivamente, cuja fala vai dificultar o ato comunicacional. Não só entre ele e o parceiro, mas entre ele e o profissional. No entanto, ao longo de um processo, o casal vai escutando-se. Cada elemento do par vai trazendo para a terapia suas possibilidades, seus relatos. Cada um vai conseguindo escutar o outro um pouco. E escutar a si mesmo. Esse que é o processo psicoterapêutico. E nesse movimento de reflexão que eles vão encontrando, desenvolvendo no processo terapêutico, o profissional consegue identificar um dos elementos do par para ser o seu coterapeuta. Como assim, Denise, coterapeuta? A função, tá, gente? Aqui eu estou falando, um casal que é atendido numa clínica particular por um profissional. Todo mundo entende isso. No entanto, este profissional vai utilizar um dos elementos do par para ser o seu coterapeuta. Quando eu falo utilizar, é no bom sentido. Essa utilização acontece de uma forma espontânea, no próprio diálogo, quando aquele elemento do casal que tem mais facilidade para fazer reflexão, ele passa a contribuir para o desenvolvimento do processo psicoterapêutico mais do que, naturalmente, o outro que é mais agressivo no dizer, dentro do perfil que eu estou trazendo. Esse que faz a função de coterapia é aquele que é mais calado, é aquele que sucumbe a várias situações no cotidiano. No entanto, ele tem alguma possibilidade a mais do que o outro dentro do processo psicoterapêutico. Exatamente o fato dele ser mais calado permite a ele fazer algumas reflexões. Não é todo casal que é assim, tá, gente? Eu estou trazendo um perfil para vocês. Então, permite essa pessoa fazer algumas reflexões. É interessante a gente ter isso em mente, qual é o elemento do par que me ajuda a trabalhar as questões conjugais. É interessante a gente ter claro isso. Por quê? Para a gente não ficar dando murro em ponta de faca e tentando chacoalhar, tentando sensibilizar aquela pessoa que é mais insensível. No caso, é aquela que é mais agressiva no modo de falar. Então, vocês viram que eu falei características do casal imaturo, eu falei sobre um pouco o aspecto comunicacional e falei sobre a função de um dos elementos do par
como coterapeuta do profissional. Tem um ponto que a gente precisa levantar, considerar, que é o grau de doença emocional, psíquica, psicossomática de cada um de nós, tá? Neste caso do casal, os dois estão adoecidos, mas vocês estão vendo que um deles, pelo próprio fato de conseguir fazer algumas reflexões, ele tem mais facilidade para caminhar na direção da saúde do que o outro. Aí, sobretudo com quem é mais agressivo, nós temos mais dificuldades para lidar frequentemente. É mais difícil, é mais custoso, custa mais para a gente lidar com uma pessoa agressiva do que com a outra pessoa que permite o falar e o calar, permite a troca comunicacional. A gente precisa considerar o grau de doença dessa pessoa mais agressiva, para a gente poder tentar entender o que ela está querendo dizer, o que ela está clamando, a partir daquela forma invasiva que ela tem de se comunicar. Se, enquanto profissionais, a gente cair, né? Cair quer dizer assim, for levado a, por exemplo, ficar com certa dificuldade em lidar com essa pessoa agressiva, o processo psicoterapêutico vai perder qualidade. Vocês sabem disso, né? Por isso que eu estou chamando a atenção de nós que somos profissionais, lembrarmos que a pessoa agressiva é uma pessoa muito adoecida, de forma que a gente possa, enquanto profissional, tentar entender, cuidar do adoecimento dessa pessoa. Bom, gente, eu acho que eu comentei também no início do vídeo que acontece algumas vezes do casal trazer um conteúdo importante nos 45 minutos do segundo tempo. É frequente isso, né? Exatamente para informar ao profissional, e quando a gente fala da clínica de casal, informar ao outro um apontamento, alguma coisa, mas não entrar naquele assunto. Por isso que eles deixam para o final. E para nós que cuidamos do conteúdo, a gente precisa estar atento a isso. Numa supervisão, minha aluna fez esse comentário. Ela falou assim, no final, faltava assim 5 minutos para encerrar a sessão, um dos elementos do casal comenta, fala assim, olha, e o elemento que comenta é o mais calado. Esse elemento fala assim, olha, eu gostaria de falar uma coisa. Eu quero trazer para a psicoterapia o jeito agressivo de fulano de tal, para ver se fulano de tal consegue se ver, porque eu já tentei falar com fulano de tal sobre o jeito agressivo e esta pessoa não me escuta. Então, o primeiro está trazendo a queixa sobre o segundo. E fala assim, bom, mas agora não dá mais tempo, né? Então, o profissional fala, por hoje finalizamos a sessão. Aí, pois é, como é que a gente faz para recuperar, depois de uma semana, esse material fundamental? Tem um detalhe no correr dessa sessão, que eu estou trazendo para vocês, que a pessoa mais agressiva faz um comentário sobre sua própria agressividade. Ela fala assim, sim, eu sou agressiva mesmo, mas eu sou por causa disso, daquilo outro, e começa a agredir verbalmente de novo, porque é o único jeito que ela sabe fazer. Então, essa confirmação que ela faz, ela passou despercebida. Ela não, até porque a pessoa fala muito, não dá tempo da gente entrar, é difícil mesmo cuidar de quem se comunica dessa forma mais invasiva.
Mas eu comentei com a minha aluna o seguinte, como esse material apareceu nos 45 do segundo tempo, é importante, aí, gente, aqui eu vou contradizer uma coisa que eu já falei em outros vídeos lá atrás, mas a clínica é cheia de contradições mesmo. Tem um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima, que eu falo assim, cuidado, pessoal, com as intervenções didáticas. O que é intervenção didática? É falar, faz isso, não faz aquilo. Porque o casal não chega em lugar nenhum com essa fala. Mas, às vezes, o profissional ansioso faz intervenções didáticas. E nesse dia, conversando com a minha aluna, eu falei com ela, na próxima sessão, você inicia a sessão recuperando 2 pontos importantes que o casal trouxe. Um ponto é a primeira pessoa ter falado, tem algo que eu quero tratar na psicoterapia, que é sobre a agressividade de fulano de tal, isso tem que ser retomado. E o outro ponto é a pessoa, o parceiro agressivo, reconhecer que ele é agressivo, que passou, assim, despercebido. Aí eu falei com a minha aluna, inicia a sessão falando, usando a didática com o casal. Diga para eles, olha, eu gostaria de iniciar a sessão retomando 2 pontos fundamentais que vocês trouxeram. Gostaria de cuidar desses 2 pontos. O que vocês acham? Então, gente, é importante quando o casal traz um conteúdo nos 45 do segundo tempo, enquanto profissional, a gente recuperar aquele material, porque nós estamos falando de um casal imaturo. Mas olha como é notório o processo de desenvolvimento desse casal. A pessoa só fala nos 45 do segundo tempo porque não consegue dialogar sobre isso com mais tempo. Então, o profissional precisa recuperar esses 2 pontos. Pelo menos dizer para o casal, eu ouvi esses 2 pontos. Eu acho importante deixar aqui para vocês, esse é o motivo do vídeo, recuperar a sessão dessa forma didática. Porque, didaticamente, o profissional está falando com o casal, eu ouvi isso e isso me importa. Isso importa para o processo psicoterapêutico. Agora, pode ser que a gente fale disso hoje, pode ser que a gente fale daqui a 1 ano. Então, pelo menos o profissional pontua, põe uma seta, olha, eu vi isso aqui. E é importante a gente caminhar nessa direção. Pode não ser hoje. Mas tem uma seta para o casal. Ali é importante a gente ir. Então, eu falei do casal imaturo, vocês viram, tentei deixar claro como que o casal está em amadurecimento a partir da via de acesso, neste caso, daquele que é mais calado, porém mais reflexivo, que faz a função de coterapia, coterapeuta do profissional. E falei também do material que pode e deve ser recuperado quando ele é dito nos 45 do segundo tempo. Falei muito, né? Conta para mim se você já cuidou de casal imaturo, se você viu o processo de amadurecimento, conta algum caso para mim, para a gente continuar conversando sobre as curiosidades da clínica de casal.